Com o início do plantio da safra de grãos 2021-2022 no país, a previsão é para mais uma super safra. Na semana passada, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou as previsões para a safra que se inicia e os números são animadores. Veja a reportagem. No Brasil, há o cultivo de 3 safras agrícolas. Para a safra 2021-2022, a estimativa da área a ser cultivada no país é de 75,5 milhões de hectares, uma previsão de crescimento de 3,6% em relação à safra anterior. As culturas de segunda e terceira safra somam cerca de 21,5 milhões de hectares e são cultivadas na mesma área em sucessão à colheita das culturas de primeira safra, sobretudo a soja. Dessa forma, podemos dizer que para todas as culturas cultivadas são utilizadas cerca de 50 milhões de hectares. A primeira estimativa para a safra 2021-2022 indica um volume de produção de 288,65 milhões de toneladas, 14,2% superior ao obtido na safra que acabou de finalizar. A CONAB fez um estudo e divulgou até a semana passada que a previsão é de produzirmos mais uma safra recorde, no Brasil, chegando aí a 290 milhões de toneladas. Isso é em função de tecnologias que estão sendo usadas pelos produtores, tecnologia como semente que vem a melhorar a produtividade e, em consequência disso, aumenta a produção nacional. Nesse início de outubro, as áreas estão sendo preparadas e os plantios das culturas de primeira safra estão em fase inicial. As principais culturas se destacam com a previsão de crescimento. No estado do Maranhão, principal celeiro produtivo do Mato Piba, as principais culturas nacionais começam a ganhar destaque no primeiro prognóstico. O algodão, por exemplo, há uma expectativa para a área plantada no país, podendo ter um aumento de 10,2% na área nacional a ser plantada, chegando a 1.510.000 hectares. Só as lavouras maranhenses localizadas no sul do estado devem ultrapassar os 27 mil hectares. Apesar de ter só 2 ou 3 produtores que produzem, mas a qualidade do algodão nosso aqui é reconhecida internacionalmente. Então a valorização. Em consequência disso, eu acredito que nas próximas safras a área plantada deve ser maior. A semeadura do milho de primeira safra para a temporada 2021-2022 indica que deverá apresentar certa similaridade com o que ocorreu no início do plantio da safra anterior. De acordo com os dados da CONAB, é esperado uma produção total de 87 milhões de toneladas. No Maranhão, o plantio será iniciado no sul do estado em novembro, pelas grandes produtoras. Nas demais regiões, o plantio será efetuado entre dezembro e fevereiro de 2022, por grandes, médios e pequenos agricultores com diferentes níveis de tecnologia. O cultivo de milho pela agricultura familiar é realizado com grande participação das sementes distribuídas pelo governo do estado. E para a presente safra, serão distribuídos em torno de 292 toneladas. No levantamento realizado pela CONAB, estima-se apenas aumento de 0,6% de área de plantio, com 272,7 mil hectares. A produtividade estimada está em 4.788 quilos por hectare. 50 mil hectares de milho safra, e aproximadamente 220, 250 mil hectares de milho safrinha. Essa safra vai ser plantada esse volume de área. Já em relação ao principal produto produzido no país, ainda há indefinições com relação ao incremento. Mesmo assim, estima-se que a área de soja deverá apresentar crescimento de 2,5% em comparação à safra anterior, atingindo 39,9 milhões de hectares no país. E a produção deverá apresentar incremento de 2,5% em relação à safra que se encerrou, atingindo 140,7 milhões de toneladas. O Nordeste brasileiro se destaca na produção nacional. A expectativa de plantio regional deverá atingir mais de 5 milhões de hectares, um incremento de 2% em relação à safra anterior. No Maranhão, o plantio já começou na região sul do estado e vai até fevereiro de 2022.
Com os números favoráveis aos preços da oleaginosa nos últimos meses, estima-se que o estado ultrapasse os mais de 1.100.000 hectares plantados com soja. A expectativa é de plantar 1 milhão de hectares de soja só no Maranhão, em função do bom comportamento que está o mercado, né? Apesar do custo ter subido muito, perspectiva muito boa esse ano, né? O agrônomo ressalta ainda que o que pode interferir na super safra maranhense são os altos custos dos insumos elevados pelo preço do dólar e a alta dos combustíveis. O custo aumentou demais, mais de 200%. Aí o produtor que esperou para fazer a compra dos insumos agora no final, está tendo dificuldade na adubação quanto nos químicos também. Numa cidade onde a economia gira em torno do agronegócio, vale ressaltar positivamente para que tenhamos uma boa safra. Cada ano a gente vem superando as produtividades das safras anteriores e esperamos também que o custo de produção diminua para melhorar a questão da rentabilidade final para o produtor rural.